2 Reis 2. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Você também sabe o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez com os 2 comandantes do exército de Israel, com Abner, filho de Ner, e com Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Portanto, faça segundo a sabedoria que você tem e não permita que ele morra em paz com idade avançada. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, o gileadita, e que eles estejam entre os que sentam à sua mesa para comer, porque estiveram ao meu lado quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão. Eis que você também terá de lidar com Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me lançou uma terrível maldição no dia em que eu ia a Manaim. Porém ele veio ao meu encontro junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora não o tenha por inocente, pois você é um homem sábio e bem saberá o que deve fazer com ele para que ele seja sepultado com os cabelos brancos manchados de sangue. Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou muito. Então Adonias, filho de Agite, foi até Betseba, mãe de Salomão. Ela perguntou: é de paz a sua vinda? Ele respondeu: sim, é de paz. E acrescentou: tenho uma coisa para lhe dizer. Ela disse: fale. Então Adonias disse: a senhora bem sabe que o reino era meu e que todo Israel esperava que eu reinasse. Mas o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque o Senhor o recebeu. Porque do Senhor o recebeu. Agora um só pedido lhe faço e peço que não me seja recusado. Ela lhe disse: fale. Então Adonias disse: peço que a senhora fale com o rei Salomão, que não recusará um pedido seu, para que ele me dê por mulher Abissag, a sunamita. Ao que Betseba respondeu: está bem, eu falarei por você ao rei. Então Betseba foi até o rei Salomão para falar-lhe em favor de Adonias. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então Betseba disse: só um pequeno pedido lhe faço e peço que não me seja recusado. E o rei disse: pode pedir, minha mãe, porque não recusarei um pedido seu. Betseba disse: peço que Abissag, a sunamita, seja dada por mulher a Adonias, seu irmão. Então o rei Salomão disse à sua mãe: por que a senhora pede Abissag, a sunamita, para Adonias?
Peça também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Sim, para ele, e também para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. E o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: que Deus me castigue, se Adonias não falou esta palavra contra a sua própria vida. E agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa como tinha dito, Adonias morrerá no dia de hoje. E o rei Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, para atacar Adonias. Ele o atacou e foi assim que Adonias morreu. E o sacerdote Abiatar, o rei, disse: vá para Anote, para Ananote, para os seus campos, porque você é homem digno de morte. Hoje, porém, não o matarei, porque você levou a arca do Senhor, Deus, diante de Davi, meu pai, e porque se afligiu com todas as aflições de meu pai. Salomão expulsou Abiatar para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor tinha dito a respeito da casa de Eli em Siló. Quando esta notícia chegou a Joabe, porque Joabe tinha se desviado para seguir Adonias, embora não tivesse se desviado para seguir Absalão. Ele fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. E alguém foi dizer a Salomão, ao rei Salomão, que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor e estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vá atacá-lo. Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, saia daí. Ele respondeu: não saio, vou morrer aqui. Então Benaia voltou com a resposta do rei, dizendo: assim falou Joabe, e foi isso que ele me respondeu. Salomão ordenou: faça o que ele disser, mate-o e sepulte-o, para que você tire de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe derramou sem razão. Assim o Senhor fará recair a culpa do sangue de Joabe sobre a cabeça dele, porque atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada sem que Davi, meu pai, o soubesse. Ele matou Abner, filho de Né, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim o sangue destes recairá sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça de sua descendência, para sempre. Mas a Davi, a sua descendência, a sua casa e ao seu trono, o Senhor dará paz para todo sempre. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no deserto. O rei pôs Benaia, filho de Joiada, como comandante do exército em lugar de Joabe, e como sacerdote colocou Zadok em lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe disse: construa uma casa para você em Jerusalém e fique morando aí. Não saia daí, nem para um lugar nem para outro. Fique sabendo que, no dia em que você sair e passar o ribeiro de Cedron, certamente será morto. Então o seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Simei disse ao rei: está bem, este seu servo fará o que o rei, meu senhor, ordenou. E Simei ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Mas, ao final de 3 anos, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e foram contar isso a Simei, dizendo: eis que os seus escravos estão na cidade de Gate. Então Simei se levantou, preparou seu jumento e foi até Gate para junto de Aquis em busca dos seus escravos. Simei foi e trouxe de Gate os seus escravos. Salomão foi avisado de que Simei tinha ido de Jerusalém a Gate e que já havia voltado.
Então o rei mandou chamar Simei e lhe disse: Eu não fiz você jurar pelo Senhor e não o avisei dizendo: No dia em que você sair para um lado ou para outro, saiba que você certamente será morto. E você me disse: Está bem, concordo. Por que então você não guardou o juramento do Senhor, nem a ordem que lhe dei? E o rei disse mais a Simei: Você sabe muito bem, e o seu coração reconhece todo o mal que fez a Davi, meu pai. Por isso, o Senhor fez recair sobre a sua cabeça o mal que você fez. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será mantido diante do Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim se firmou o reino sob domínio de Salomão.